Queridos irmãos e irmãs, o batismo de Jesus, nessa celebração que nós estamos hoje vivendo e participando, nós podemos dizer perfeitamente por ela que começa a vida pública de Cristo nosso Senhor. O batismo de Cristo dá início à vida pública de Jesus. Mas é importante que nós possamos antes rever um pouquinho a cronologia dos fatos. Primeiro, Nossa Senhora recebe a anunciação do anjo, a ela, a encarnação do Verbo de Deus, de maneira um pouco mais ampla, logicamente, não vou colocar todos os fatos aqui, mas para que a gente possa localizar esse início do ministério público de Jesus, desse batismo de Cristo. A anunciação, logo depois nós temos o nascimento de Jesus, a adoração dos pastores, lá em Belém, circuncisão de Jesus depois de 8 dias em Jerusalém, no templo, e logo depois disso os reis magos, depois de 1 mês do nascimento de Cristo, se encontram com Jesus. Celebramos semana passada a Epifania do Senhor, justamente esse momento onde os reis magos se encontram com Jesus. Logo depois, o menino Jesus com Maria e José, eles vão para o Egito. Lá passam 2 anos. Jesus volta com a Sagrada Família, com Maria e José, para Nazaré, depois de 2 anos no Egito, e se passam de uma maneira rápida no Evangelho esses anos da vida oculta de Cristo, que foram 30 anos. E depois de 30 anos, nós nos encontramos com esse fato aqui, que nós estamos celebrando hoje. Isto é, se nós pudéssemos voltar no tempo, no túnel do tempo, nós estaríamos hoje no ano 29,5 depois de Cristo, celebrando o batismo de Jesus. Que cena deve ter sido aquela, meus irmãos, minhas irmãs? Que cena impressionante! Tão forte foi essa cena, que ela foi comentada por São Pedro, quando ele pregava. Imagina só, São Pedro pregando, aparece nos Atos dos Apóstolos, hoje, nessa segunda leitura, Pedro falando para todos, dizendo daquele fato que tinha acontecido lá na Judéia. Jesus tinha sido batizado e começa o ministério dele, expulsando os demônios, curando os doentes, andando por toda a região. Uma cena tão forte que realiza essa profecia do Salmo que nós hoje proclamamos, o Salmo 28, que foi cantado, e dizia um dos versículos: eis a voz do Senhor sobre as águas, voz sobre as águas imensas, eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa, voz como um trovão que ressoava. O Senhor reinará para sempre. Vamos dizer juntos: o Senhor reinará para sempre. Repete comigo: o Senhor Jesus reina na minha vida, na vida da minha família, para sempre. A realização desse salmo foi feita no batismo do Senhor. O salmista Davi, quando proclamava o salmo, ele também estava sendo profeta. O batismo é algo forte, meu irmão, minha irmã. É um sacramento que nada menos que Jesus quis Ele mesmo receber. Jesus quis instituir o sacramento do batismo, mas ao mesmo tempo Ele quis receber o sacramento do batismo. Que coisa tão espetacular! E o Papa Francisco, ele dizia recentemente, me permito ler para vocês parte de um discurso dele, assim: pode nascer em nós uma pergunta: mas verdadeiramente é necessário o batismo para viver como cristão e seguir Jesus?
porque pode entrar na nossa cabeça alguma dúvida, né? Não é, no fundo, o batismo um simples rito, um ato formal, para que a pessoa possa dar o nome da menina ou do garoto, ou simplesmente uma reunião familiar. Não é formalidade, dizia o Papa Francisco, mas um ato que toca em quê? Em profundidade. O batismo vai lá no fundo da minha alma e faz uma verdadeira reviravolta. Eu gosto de dar essa comparação quando eu celebro o batismo e quando eu consigo dar a homilia, se a criança está comportada ou não está meio eufórica. Eu sempre gosto de dizer assim: o batismo, a nossa alma, ela é feita para voar, ela tende às coisas do céu, mas ela está sem asinha antes do batismo. Quando a gente é batizado, a gente recebe umas asas, que a nossa alma vai poder conseguir voar para as coisas mais altas do céu, mas especialmente para a vida eterna. E o Papa termina essa frase dizendo assim: não é o mesmo uma criança batizada ou não, também no caso dos adultos. Mas além de deixar claro, queridos irmãos e irmãs, que a festa de hoje atinge diretamente o sacramento do batismo, e que a gente renove e diga hoje: meu Deus, que maravilha foi o meu batismo. Muitos talvez nem se lembrem do dia que foram batizados, muitos talvez nem se lembrem de quem foram os padrinhos ou madrinhas, mas hoje é um dia para você renovar sem dúvida o valor que tem o batismo. Mas além disso, eu queria também tirar para vocês, tirar para todos nós, uma aplicação bem prática desta grande cerimônia que nós estamos hoje fazendo. Eu queria entrar um pouco mais na cena para chegar no ponto onde eu quero, fazendo o que Santo Inácio de Loyola dizia: composição de lugar, entrar na cena, como eu entrando na cena do Evangelho de hoje de Mateus. Vamos lá para o Rio Jordão, perto ali do Mar Morto. Quem já foi lá pode se lembrar. Lá está aquela situação: um rapaz jovem de uns 30 anos, vestido de pele de camelo, comendo mel e gafanhoto, coisa de louco, né? Esse era o apetite de João Batista. Estava lá um tal João Batista, reunindo muita gente, chamando a atenção de toda a região da Terra Santa, desde o Mar da Galileia até Jerusalém. Lá estava João, o Batista, até o ponto de que ele tinha incomodado o mesmo Herodes. Mas lá estava João Batista. Imaginar essa cena, imaginar Jesus saindo de Nazaré, lá de cima, depois de 30 anos escondido, Jesus sai da sua casa. Imaginar Jesus dando tchau para Nossa Senhora e dizendo: mãe, eu tenho que ir. E Nossa Senhora olhando para Jesus: meu Deus, o que será que vai acontecer com meu filho? São José, segundo a tradição, já tinha falecido. E Jesus vai caminhando, vai deixando a tranquilidade, aquela vida, entre aspas, pacata de Nazaré, desce 120 quilômetros do norte até o sul, até chegar no Rio Jordão. Chega Jesus. 4 personagens que aqui saltam nessa passagem. Um personagem ou grupo de personagens? Primeiro grupo de personagens, o povo que estava com João. Era muita gente. Era muita gente. João Batista estava atraindo muita gente. Mas aquele povo, eu lhes pergunto, será que eles se deram conta que Jesus tinha chegado para ser batizado? Sim ou não? Vocês acham que Jesus não tinha nenhuma fama? Ele era conhecido muito bem por algumas pessoas de um círculo muito reduzido, da família de Maria, mas ele tinha vivido ocultamente em Nazaré. E aquele povo estava ali distraído. Pode acontecer conosco isso. Jesus aparece e eu nem me dou conta.
Jesus aparece, entra na minha casa, entra na minha vida e eu não reconheço Jesus. Já aconteceu isso com você? Comigo tantas vezes. Segunda pessoa ou grupo de pessoas, os discípulos de João Batista. Vocês acham que os discípulos de João Batista reconheceram Jesus? Alguns sim, outros não. Porque João Batista já tinha comentado para eles uma experiência que tinha tido com ele, com Jesus, certamente. Mas no filme que eu até postei no meu Facebook hoje, um resumo do batismo, aquele do filme de Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré, João Batista que fica observando e os discípulos não entendiam. Gente, foi tão forte isso aqui. Os discípulos de João Batista chegaram a criticar Jesus, porque depois que Jesus foi batizado, os mesmos discípulos de João Batista disseram que Jesus estava arrebatando o povo, e João Batista foi muito humilde, dizendo: é necessário que eu diminua e Jesus cresça. E João Batista, hein? Esse terceiro personagem na cena, meu Deus, que homem maravilhoso, que homem de Deus, humilde. Já tinha reconhecido João Batista quando estava no ventre de quem? De Isabel. Quando Nossa Senhora vai visitar Santa Isabel, o ventre de Isabel, João Batista pula e Isabel clama: bendita és tu entre as mulheres. E ali começa um relacionamento entre Jesus e João Batista. João Batista começa a proclamar, depois que começa a pregar, a Jesus. João Batista é um homem humilde. Tantos são como João Batista. Jesus, quarto personagem. Meu Deus, aí sim me espanta, sabia? Jesus se mistura com todos. Ele passa por um mais. Jesus, ele se torna ali uma vez mais desaparecido. E eu lhes pergunto: que atitudes nós podemos aprender de Jesus? Ele vai ser batizado por João. É aqui onde eu queria chegar, para não me estender muito. Meu Deus, quase estourei meu tempo. É aqui onde eu queria chegar. Jesus vai para ser batizado. Meus irmãos, Jesus, ele vai ser batizado para quê? Porque era desejo de Deus. Está na palavra de Deus de hoje. Era desejo de Deus Pai que ele fosse batizado. Era preciso. Aqui a importante lição que Jesus nos deixa: habituar-nos na nossa vida a perguntar-nos para quê, não por quê. Jesus nos vai ensinar constantemente com a sua vida pública que ele não está se perguntando por quê, Senhor, por que Deus Pai, por que eu tive que nascer de Maria, por que eu tive que nascer numa gruta, não num palácio, por que eu não vim com pompas, mas quem me recebeu foram vacas, pastores. Por que 30 anos em Nazaré? Por que ir ao deserto? Por que ser batizado por João? A festa de hoje pode ser para nós uma conversão, meus irmãos, minhas irmãs. Uma coisa é certa: se algum de nós com frequência está se perguntando ainda por que isso ou aquilo, é exatamente porque a minha alma está precisando de conversão. Muitas vezes, talvez você se sinta inclusive injustiçado por Deus. Você se pergunta: mas Deus, por que aconteceu comigo isso? Por que eu não merecia isso, Senhor? Já aconteceu com você isso? Por quê?
Por que eu estou doente? Não se pergunte por quê. Aprenda de Jesus hoje. Pergunte sempre o quê? Para quê? Para quê? E perguntando-nos para quê, nós vamos nos habituar a encontrar as lições escondidas dos acontecimentos. Na minha paróquia lá no Rio de Janeiro, eu tenho um casal que me dá muito exemplo disso, o Léo e a Jaque. A filhinha deles foi descoberta leucemia, a menina tinha 3 anos, era minha paroquiana agitada, por toda a missa ela corria sempre, e depois passou um tempinho, foi descoberto leucemia. O Léo e a Jaque, imediatamente, aquele casal nunca jogou o dedo na cara de Deus dizendo: por que, Senhor, o câncer na minha filha? Nunca se perguntaram. Eu sou testemunha que eles sempre se perguntaram para quê. E esse casal, meus irmãos, não para de evangelizar. Eles são encarregados do ministério de música da paróquia. Não faltam uma missa dominical, com a menina em tratamento, com tudo que eles estão passando, com tudo que a Luísa está passando. Mas lá estão eles, aprendendo a lição de Deus. Se fosse uma pessoa que estivesse, um casal que estivesse jogando o dedo na cara de Deus, perguntando por quê, já teria se afundado. Mas eles descobriram a razão, o para quê. Ou outra paroquiana minha, a Ana, uma garota de 15 anos que teve que fazer agora uma operação, que teve que tirar os 2 ovários e o útero. Não pode mais dar à luz, conceber. Mas a menina nunca jogou o dedo na cara de Deus dizendo: por que, Senhor? E é uma menina feliz, porque ela descobre sempre o que Deus quer. E Jesus nos dá um exemplo no batismo do Senhor, isso. Ele não se questiona, ele não joga o dedo na cara de Deus Pai: por que eu tenho que ir com João, se eu sou Deus? Era preciso. Onde na tua vida tu tens te perguntado tantas vezes: por que, Senhor? Queria terminar dizendo para todos nós: valorizemos uma coisa, se posso deixar como uma mensagem final. Cristo nos acompanha todo o tempo. E nesse ano de 2014, se alguém duvida que Cristo está do seu lado, por favor, hoje, tira essa dúvida. Porque em todas as situações, em todas, sejam elas boas ou difíceis, Deus está do nosso lado e não abre mão de você. Como diz a primeira leitura de hoje, termino com esse versículo: eu, o Senhor, te tomei pela mão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,